Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 21 de janeiro, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde em Kyiv, no momento que eu gravo esse vídeo. E terminou ontem o encontro lá na base aérea de Ramstein, na Alemanha. A Ucrânia se declarou muito satisfeita com o resultado. Não houve nenhuma grande novidade em relação ao que estava sendo prometido em termos de entrega. Mas como a própria Ucrânia deixou claro, o porta-voz da Ucrânia deixou claro ontem, nem tudo que é entregue é falado publicamente, né? Então eles estão muito satisfeitos com o resultado de Ramstein. O porém dessa história toda ficou com os tanques Leopard 2 da Alemanha, né? A Alemanha estava cogitando enviar tanques Leopard 2, mas a gente já tinha falado nos últimos dias que ainda havia uma briga, coisa e tal, e eles não chegaram a um acordo ainda. Mas isso não quer dizer que não houve avanço. A Alemanha autorizou outros países que tenham tanques Leopard 2 enviarem esses tanques para a Ucrânia. Isso já abre espaço para a Polônia, que tem muitos desses tanques, enviarem tanques para a Ucrânia. E também a Alemanha se comprometeu a treinar o pessoal para usar o Leopard 2. E além disso, ela não fechou o assunto, tá? Ela disse apenas que ainda não está pronta para enviar, mas que isso pode acontecer no futuro, né? Bom, hoje a gente teve a linha de frente muito movimentada em toda a região aqui. Aqui em Luhansk, os ucranianos estão na ofensiva, avançaram em direção a Kuzemivka e incriminar as batalhas estão muito fortes ali. Realmente muita movimentação aqui. Em Bakhmut continua a mesma coisa, os russos avançando a qualquer custo em Klishchivka, mais ao sul. Em Soledar, os russos tomaram a cidade, mas não conseguem se estabelecer porque os ucranianos bombardeiam o tempo todo. Mas o mais curioso foi aqui na região de Zaporizhia, que, segundo os russos, hoje começou a ofensiva russa na região de Zaporizhia. Exatamente. O objetivo deles é tomar a cidade de Zaporizhia aqui em cima. Eles estão agora, na visão dos bloggers russos, eles estão atacando essa cidade aqui de Oryhiv, que é uma cidade grande que tem muitas tropas ucranianas aqui, né? Mas, aparentemente, a coisa não foi esse sucesso todo, não. A gente vai explicar isso aí em detalhe. Vamos ver esses e outros assuntos em detalhe. Essas notícias foram sugeridas por Minaquistão, Não Sei O Que Escrever e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar falando sobre os equipamentos que foram prometidos no final das contas. A gente tem agora a lista final aprovada lá em Ramstein e, lógico, como era de se esperar, o pacote americano é o mais impressionante deles, né, com 59 Bradley e mais um monte de coisa, muita munição, sistemas de defesa antiaérea, os Strykers, os Humvees, MRAPs, que são aqueles veículos que sobrevivem a minas, né? Enfim, muita coisa mesmo. Não para que não, tá? Tem mais aqui, ó. Mais Nazans e, enfim, muita coisa mesmo dos americanos aqui. Foi confirmado tudo isso para essa entrega agora. Aqueles mísseis de mais longo alcance não estão na lista, como a gente havia avisado ontem. Na verdade, eles vão começar a ser produzidos agora. Em algum momento do futuro serão entregues, mas ainda não é algo para agora, imediatamente, né? De qualquer forma, é um pacote muito... É o maior pacote desde o início da guerra americano para ajuda à Ucrânia, né? O pacote inglês também, do Reino Unido, também muito significativo, com os 14 Challenger e mais o AS-90, que é o obus autopropulsado, né? Então, realmente, muito interessante aqui o pacote da Inglaterra, mas teve mais um monte de coisa, tá? A Dinamarca vai entregar todos os Césares também, que são esses veículos, esses obuses aqui também. A Suécia também vai entregar, como a gente falou, os Archer e também o CV-90, que é um outro IFV muito interessante também. Esse CV-90, ele não é um tanque, ele é um IFV, mas muito interessante também. O Canadá vai enviar o APC, que é transporte de pessoal, né? Os Países Baixos vão enviar o Patriot, então também outra coisa que é muito importante, o Patriot faz uma diferença muito grande para a Ucrânia, por quê? Já vai ser o terceiro que eles recebem, então eles já podem não apenas cobrir as principais cidades ucranianas todas, Kyiv, Lviv e Kharkiv, como em Kharkiv isso já vai estar perto da linha de frente, já vai ajudar também na batalha, né? na linha de frente em si.
Portugal também colocou coisa nesse pacote, 14 veículos M113, que são transportes de pessoal, né? Lembra, esse APC aqui basicamente só... Ele tem uma blindagem, mas não é um tanque isso daí, é para transportar a tropa mesmo. Mas cabe muita gente aqui dentro, né? E também geradores, munição e mais um monte de coisa, né? Enfim, um monte de países enviaram um monte de coisa. Aquilo que estava prometido, que a gente falou nos últimos dias, tudo está indo para a Ucrânia. Deve fazer uma diferença significativa na primavera, né? Não vai ser imediato, ainda tem muita coisa para acontecer. Agora, o ponto negativo de Ramstein ficou por conta do Olaf Scholz, né? o chanceler da Alemanha, que, como está brincando o pessoal aqui, né? O melhor sistema antitanques que você pode comprar com rublos, né? Eu não estou dizendo que seja isso. Eu entendo que o cara tem os problemas políticos dele da Alemanha, essas coisas não são assim tão fáceis também, mas o fato é que tem alguma negociação aí. O que eu imagino que está acontecendo é que a Alemanha quer ganhar alguma coisa dos Estados Unidos, quer ganhar um presentinho dos Estados Unidos. Eu imagino que é alguma coisa nesse sentido. Por isso que eles estão fazendo esse, digamos, o doce para entregar o Leopard 2, né? Mas enfim, o fato é que eles não fecharam a porta, tá? Eles não disseram não vamos entregar, não. Eles não chegaram num acordo ainda, né? E de qualquer forma, como eu falei, aqui eles falaram aqui que não tentaram um acordo, os Estados Unidos e a Alemanha tentaram um acordo, mas não conseguiram chegar num ponto em comum, né? Mas que eles estão muito otimistas e confiantes que vai haver progresso nisso daí, né? E, bom, teve alguns ganhos, de fato, né? Então, por exemplo, uma coisa que... Porque, veja, em equipamentos militares, o país que fabrica o equipamento, ele tem uma espécie de poder de veto. Então, se o país fabrica tal equipamento e vende para um outro país, esse outro país não pode entregar para um terceiro país sem autorização do país fabricante daquele equipamento, né? Então, em tese, como os tanques Leopard 2 são fabricados na Alemanha, mesmo outros países, como a Polônia, que tem esses tanques Leopard 2, não poderiam enviar esses tanques para a Ucrânia sem a licença da Alemanha. Então, pelo menos isso a Alemanha deu. Ela falou que não tem problema, que a Polônia pode mandar o Leopard 2 para a Ucrânia sem permissão da Alemanha, né, sem uma permissão formal da Alemanha, disse o porta-voz do governo alemão, e falou isso no contexto de que qualquer país que tenha Leopard 2 e queira mandar, a Alemanha não vai se meter, né? Houve muito protesto na Alemanha, o pessoal querendo que a Alemanha ajude, né, a Ucrânia e coisa e tal, mas como vocês sabem, tem política por trás disso daí, tem mais enrolação aí, né? E outra coisa, a Alemanha aceitou treinar a equipe ucraniana no uso do Leopard 2, embora ainda não tenha sido feita a decisão de mandar esses tanques para lá, né? Então, veja, a coisa está se caminhando para, em algum momento, isso ir, né? Deve ter algum embaraço diplomático, comercial, propineiro, em algum ponto aí necessário para resolver essa situação, mas a coisa tende a caminhar, né? Então os soldados ucranianos já vão poder começar a ser treinados no Leopard 2, e isso é muito importante, por quê? Porque essa é a etapa mais lenta. O treinamento dos soldados, né, do pessoal que vai operar o tanque, é a parte mais difícil no final das contas, porque no final entregar o tanque mesmo é imediato. Os tanques estão ali na Alemanha, estão na Polônia, estão nos países ali do lado, é só cruzar a fronteira e já estão na Ucrânia. O que demora nessa coisa é justamente você treinar a equipe, não apenas quem vai operar o tanque, como o pessoal de manutenção, né? O pessoal que vai na manutenção nisso daí. E a Alemanha falou que já vai começar a treinar os ucranianos nesse tipo de coisa, então a gente está vendo aí uma evolução nisso daí. Não foi totalmente zero essa questão dos tanques lá na Ucrânia, né? E outra coisa importante de notar é você reparar como é que cada vez mais a Ucrânia está entrando para a OTAN, né? Ou seja, de fato, um monte de soldados ucranianos agora já tem conhecimento para operar equipamento típico da OTAN, né? Obuseiro no padrão da OTAN e coisa e tal, e estão usando muito bem. E no final dessa guerra, meu amigo, a Ucrânia já vai estar dentro da OTAN. Assim, pode não estar formalmente dentro da OTAN, mas já vai estar de fato com toda a sua capacidade defensiva em padrão da OTAN. Vai acabar sendo uma grande vantagem para ele em termos de defesa, né? E também já começou o treinamento dos ucranianos no obus propulsado AS-90, né?
autopropulsado, eles já vão estar começando, e também já vai começar nos próximos dias o treinamento no Challenger 2, né? Isso aqui que é o ponto que a gente tem que ver, porque treinamento em tanque é relativamente rápido, tá? Em poucas semanas, você pegando um soldado ucraniano que já sabe dirigir um tanque, já sabe o básico de operar um tanque, né? Certamente um tanque soviético, um T-72 ou T-80, e para aprender um outro tanque não é algo muito complicado, né? Mas tem um monte de sistemas diferentes, esses tanques são muito mais avançados e coisa e tal. Eu digo isso assim, em relação a, por exemplo, você treinar a defesa antiaérea como o Patriot. O Patriot vai levar meses para o pessoal estar capacitado para poder operar isso. Tanque vai levar semanas, talvez um mês, para o pessoal estar sabendo operar esses tanques e esses equipamentos que estão sendo enviados, né? Então, é lógico, isso seria muito melhor se tivesse sido feito antes da guerra, que os ucranianos já usassem equipamento da OTAN antes da guerra, mas a verdade é que se a Ucrânia já estivesse na OTAN antes da guerra, nem guerra teria, né? Esse foi o grande erro nessa história toda. E como a gente falou, o que é combinado em Ramstein não é apenas a questão desses armamentos. Esses armamentos são evidentemente o mais importante, mas toda a questão de treinamento e manutenção e tudo isso foi muito discutido lá. Um exemplo que eu trago aqui é que a Polônia se comprometeu a treinar toda uma brigada ucraniana. O tamanho de uma brigada varia de exército para exército, de país para país, mas a gente está falando alguma coisa em torno de 3.000 a 5.000 pessoas. Então é realmente uma força considerável, né? E a Polônia está se comprometendo a treinar uma brigada inteira ucraniana e equipar ela com T-72 e veículos de infantaria também, né? Então, ou seja, entregar uma brigada inteira prontinha para a Ucrânia é algo extremamente significativo. Isso daí, eles pretendem fazer isso até março, até o final de março. Para você ver que é um negócio demorado, né? Treinar esse negócio, ele está falando de pegar mobilizado que não tem experiência e treinar tudo e coisa e tal, é realmente uma ajuda bastante. Não é em nada novo, tá? Eles vão treinar em T-72, que é o tanque que a Ucrânia tem em maior quantidade, mas a Polônia tem muito também, porque é tudo tanque da era soviética, né? Uma outra coisa que se discutiu, mas isso daqui é apenas um início de conversa, não está definido, é que o Reino Unido pode enviar o ATACMS para a Ucrânia, ou seja, os Estados Unidos não querem enviar, mas a Inglaterra talvez envie. E o ATACMS é uma arma que realmente faz uma diferença enorme em termos de alcance. E outra coisa, né, ela pronta, né, diferente do GLSDB que a gente estava falando, né, que já foi prometido, mas agora que vai começar a fabricação dele, então isso ainda deve levar um tempo significativo até estar pronto, né? O ATACMS não, o ATACMS está pronto, está na prateleira, é só entregar. Então é bastante promissor isso daqui, né? Bom, vamos falar então agora sobre a linha de frente, porque teve muita coisa, aconteceu muita coisa de ontem para hoje, tá? O Igor Girkin, ou Igor Strelkov, que é aquele criminoso de guerra lá, russo, né, que foi um dos responsáveis por inventar essas repúblicas separatistas, entre aspas, ali na Ucrânia, ele falou que começou a ofensiva em Zaporizhia, a ofensiva russa em Zaporizhia. É exatamente isso, os russos planejam avançar aqui em direção à cidade de Zaporizhia, nessa região aqui, justamente como uma forma de ajudar a retomar o Donbás. Então eles querem... Porque, lembra, né, os russos disseram que Zaporizhia agora é um território russo, né? Na visão deles, eles acham que é. E Kherson também, e Donetsk, e Luhansk, não sei o que lá, fizeram aqueles plebiscitos totalmente furados aqui na região, né? E eles acham que é. Então, a questão toda é essa, eles planejam fazer uma grande ofensiva aqui. E, de fato, se você olhar aqui o mapa, tem aqui vários sinais de que os russos tentaram avançar aqui nessa frente, estão avançando aqui, né? Ele está falando aqui, ó, estão anunciando aqui, ó, começou o avanço em Zaporizhia dos russos, né? Então aqui diz o Igor Girkin que hoje no fronte de Zaporizhia, aparentemente, uma ofensiva muito grande foi lançada. O que eu já esperava, considerando que isso seria a região mais lógica e promissora, né? O que não exclui a possibilidade de ofensivas em outros frontes, né? De fato, era necessário ter atacado aqui já na última primavera, quando as defesas inimigas nessa área estavam fragmentadas e havia a chance de, com pouco esforço, cortar o suprimento entre o Dnipro, né, e as tropas inimigas em Donetsk.
forçando eles a se retrair ou então serem cercados, né? Agora, eu acredito que o sucesso inicial e algum progresso em Zaporizhia é possível. Talvez, com sorte, vai ser possível atacar várias pequenas cidades até o momento que o inimigo lançar o contra-ataque deles. Porém, nossas tropas não têm uma superioridade decisiva nessa região e o inimigo tem reservas mobilizadas nessa região aqui que não estão usadas. O nosso comando falhou em atrair elas para a batalha em Bakhmut. Assim, eu assumo que será uma batalha longa e sem uma vitória estratégica decisiva. Repara o que ele está falando aqui. O que ele está falando aqui é que todo esse negócio aqui em Bakhmut, toda essa coisa de onda humana para tentar conquistar qualquer custo e coisa e tal. E lembra que eu falei para vocês que o mais estranho disso é porque Bakhmut não é uma cidade tão estratégica assim, não é um ponto um ganho russo tão grande. Agora parece que fica claro qual é a ideia deles. A ideia deles era atrair as reservas ucranianas que estavam aqui na região de Zaporizhia para Bakhmut, para reforçar aqui Bakhmut, porque, né, era onde eles estavam atacando de fato. Então, era para tentar enganar os ucranianos, trazer as reservas para cá, mas os ucranianos não caíram nessa. Deixa eu tomar Bakhmut, não é uma cidade estratégica, né? Deixaram tomar Soledar, deixaram tomar Klishchivka aqui embaixo. Aquilo que eu falei para vocês, né? O Bakhmut em si não caiu ainda, e está longe de cair, né? Tem muita coisa para eles fazerem aqui. Mas a ideia dos russos era atrair essas reservas ucranianas, que os ucranianos colocassem essas reservas para lutar em Bakhmut e com isso esvaziassem a região aqui de Zaporizhia, né? Só que não conseguiram isso, é o que está dizendo aqui o Igor Girkin, né? Bom, aqui o Raibar colocou aqui um mapa, né, dizendo qual seria o ataque russo, que os russos já tomaram essa área em vermelho toda aqui, e já estariam atacando aqui em vários locais aqui na frente, e já começou a batalha por Oryhiv, que é essa cidade maior aqui. Se você olhar aqui, ó, Oryhiv está aqui, e tem realmente batalha em várias dessas cidades aqui, mas não parece ter nada assim como ele está dizendo aqui, que já teria sido tomado completamente, coisa e tal. Enfim, vocês sabem, os russos tendem a exagerar muito esse tipo de coisa para efeitos de propaganda, né? Então, mas essa talvez seja a intenção deles, estão mostrando a intenção deles. Aqui em Oryhiv tem muitas tropas ucranianas aqui, né? E é um lugar que é necessário eles tomarem para chegar em Zaporizhia, né? Zaporizhia é o ponto que eles querem chegar. A ideia deles, então, segundo eles estão dizendo, é cortar a possibilidade de suprimento a partir de Zaporizhia para o Donbás aqui, né? O Donbás está nessa região. Zaporizhia é um grande centro que a Ucrânia usa para abastecer suas tropas por aqui, e a ideia dos russos é chegar até lá, né? Mas eu não sei não, tá? Eu não estou tão otimista quanto os russos. Os russos estão muito otimistas, estão achando que vai. Aí aqui o pessoal está mostrando uma ofensiva, né? A ofensiva do 58º Exército na região de Zaporizhia, que muito anunciada pelos propagandistas russos, apenas reduziu o número do pessoal deles, né? Olha só, o pessoal vindo aqui, campo aberto, os soldados russos avançando sem nada, sem tanque, sem apoio, sem artilharia, sem nada, só os ucranianos atirando ali e dizimando o pessoal dos soldados, os soldados russos, né? Realmente, se é para ser desse jeito, não vai muito longe essa ofensiva russa ali não, né? O pessoal mostrando aqui outro ataque absolutamente insano do tipo Banzai, né? Ou seja, dessa vez não é em Bakhmut, mas em Zaporizhia. As tropas russas sem nenhum suporte armado, andando no campo aberto, e a infantaria ucraniana e os snipers fazendo apenas treinamento de alvo, né? Parece, agora, outra informação importante que eles estão dizendo aqui, né, segundo diz o Raibar, é principalmente VDV, ou seja, os paraquedistas russos, a tropa de elite dos paraquedistas russos. Eu não sei se né, mas vamos ver como é que vai ser isso daí,
mas ele está dizendo aqui que foi principalmente o VDV que está fazendo isso daí. Se for o VDV fazendo missão suicida desse jeito, é ótimo, bom. E esse tipo de operação já está trazendo críticas até dos próprios russos, né? O Igor Girkin, que não é, esse cara aqui não é o Igor Girkin lá do Criminoso de Guerra, mas ele traz aqui uma informação aqui, ó. Pelo verão, todos os nossos desenvolvimentos vão estar completamente e finalmente sem sentido, porque não apenas as pessoas que poderiam trabalhar nessa parte técnica estarão completamente terminadas aqui no local, ou então a coisa vai ficar ainda pior, né? As organizações beligerantes que estão interessadas em trabalhar essas técnicas vão acabar. Da mesma maneira que alguns artilheiros já estão sendo mandados para infantaria lá na DPR, porque não tem cartuchos, não tem munição de artilharia, mas tem uma ordem para atacar. Então manda a infantaria mal treinada, que treinou para ser artilharia, sem o suporte da artilharia normal. Eles vão lá e morrem. E daí a gente precisa de mais infantaria em algum lugar, então vamos mandar mais artilheiros para a infantaria, senão eles vão ficar sem fazer nada. E daí volta para o número 2, ou seja, não tem a infantaria não treinada é mandada, né, os artilheiros não treinados em infantaria são mandados no lugar. Então, ou seja, o que eles estão dizendo que está acontecendo aqui, né? O pessoal está jogando gente não treinada para fazer a coisa e o pessoal está só morrendo sem nenhum avanço real aqui dos russos na região, que não sei como é que é. Lembra, isso aqui é um ataque que eles fizeram. Se essa contraofensiva aqui for verdadeira, ela deve ser algo muito maior, então pode ser que eles estejam fazendo melhor em outros lugares, mas o pessoal ucraniano não está levando muita fé nessa coisa, nesse avanço russo aqui não. Ao contrário, pode ser que isso aqui abra espaço até para os ucranianos fazerem a contraofensiva em seguida, né? Mas, bom, não é só no sul que a coisa está pegando, não. Lá perto de Kreminá também as batalhas estão muito fortes ali. Tem uma imagem aqui das batalhas naquela floresta próxima de Kreminá, né? Tem vídeos aqui, eu não posso mostrar muita coisa, porque começa a aparecer corpos aqui. Kreminá, vocês sabem, nessa região aqui, então já está tendo muita batalha por aqui, né? E a floresta é essa floresta aqui que ela se refere, onde está acontecendo a maior parte das batalhas, né? E não é ali também lá em Kuzemivka, os ucranianos continuam a fazer ataques e a forçar as tropas russas em Kuzemivka para elas saírem da cidade. Parece que a linha de defesa russa já está ao oeste, né, a leste da cidade, né? E Kuzemivka é aqui em cima, como vocês podem ver, está tendo muitas batalhas aqui também. E Kuzemivka é essa cidade aqui, a gente já falou, os ucranianos retomaram Novoselivka, estão forçando os russos fora de Kuzemivka aqui. E é a ideia de justamente liberar essas 4 cidades aqui para avançar em direção a Svatov, né? Então parece que os ucranianos estão conseguindo avançar bastante por aqui. Ontem, inclusive, o pessoal do Reporting from Ukraine, vocês conhecem esse canal, né? É um rapaz ali de Mykolaiv que faz esses vídeos muito bem feitos, diga-se de passagem. E ele estava falando aqui justamente que, segundo as informações que ele tem, os ucranianos já teriam tomado Kuzemivka, tá? Kuzemivka já teria sido tomada pelos ucranianos a partir de Novoselivka e com muitos bombardeios aqui em Kuzemivka, forçando os russos a saírem da cidade e os ucranianos tomando ali a cidade de Kuzemivka, né? Essas outras 3 cidades aqui ele mostra como ainda nas mãos dos russos, mas na verdade a gente sabe que elas já estão em disputa, tá? Não é que os ucranianos já tenham tomado completamente as cidades, mas elas também não estão firmemente na mão dos russos, como Kuzemivka estava. Então o fato dos ucranianos terem expulsado Kuzemivka, expulsado os russos aqui de Kuzemivka, coloca ela na mesma posição dessas outras 3 cidades aqui, que são justamente as 4 cidades que protegem, digamos assim, Svatov, né? Então é bem possível que os ucranianos continuando, se conseguirem continuar nesse ritmo, em breve já vão estar se dirigindo aqui a Svatov, né? Bom, além disso, a artilharia de longo alcance da Ucrânia destruiu 6 postos de comando
8 concentrações de tropas e um depósito de munição de ontem para hoje. É aquilo que a gente fala sempre, esse trabalho de destruir depósitos na retaguarda continua com muita força, né? Uma outra novidade interessante, né? Isso ainda estão descobrindo depósitos de munição na região que foi desocupada pelos russos. Vocês lembram isso aqui em Kharkiv, a cidade de Tokarivka, na região de Kharkiv. Acharam aqui um grande estoque de munição, que é ótimo para os ucranianos, porque os ucranianos também têm muita necessidade desse tipo de munição, né? Muito do equipamento ucraniano ainda é soviético, usa a mesma munição dos russos. Então, ótimo, acharam esse daqui que os russos deixaram para trás, vai ser tudo devolvido para os russos diretamente através dos obuses atingindo a cabeça dos russos, né? Enfim, boa notícia aqui. Uma outra notícia interessante, pela primeira vez os ucranianos conseguiram destruir uma parte de um sistema S-400 de defesa aérea, né? É a defesa aérea mais avançada que a Rússia tem. Segundo a Rússia, a defesa aérea mais avançada do mundo. É falso isso, mas a Rússia diz que é. De qualquer forma, foi destruído ali na região de Zaporizhia, inclusive a 60 quilômetros da linha de frente. Então, foi um tiro bem dado esse que atingiu esse equipamento aqui, esse S-400, né? Tem gente falando aqui que pode ter... Aqui, ó, nessa outra postagem estava falando em S-300. O problema o S-400 é uma evolução do S-300, então eles são muito parecidos realmente. Eles têm muita semelhança, né? Então, tudo destruído assim, o pessoal achou que era um S-300, mas depois vendo os detalhes com mais calma, vendo o interior do caminhão, né, do equipamento, eles puderam atestar que é um S-400, na verdade, que foi destruído ali. Bom, vamos dar uma revisada aqui na linha de frente, só para a gente fechar aí qualquer detalhe que tenha passado, né? A gente já falou sobre Svatov, na questão de Novoselivka, e tem muita luta ali. Os russos mandaram reforços para Kuzemivka, mas, como a gente viu, né, parece que estão lutando já do lado, no lado leste da cidade aqui. A cidade de Kuzemivka mesmo já teriam abandonado, né? Também aqui em Kriminá, também muitas batalhas em Kriminá, muitos avanços ali. Aqui mais ao sul de Kriminá, os russos tentaram atacar Bilororivka, vivem tentando atacar, não conseguiram nada. Também tentaram mais aqui ao sul, em Vernokamyansk, que é essa outra cidadezinha aqui, também não conseguiram avançar aqui. Eles têm tentado de forma significativa avançar por ali, né? E finalmente aqui em Bakhmut é muito importante saber a situação aqui, como a gente viu, Soledar realmente caiu, mas os russos não conseguem tomar aqui a parte oeste da cidade, continua a parte oeste da cidade nas mãos dos ucranianos, Krasnohoran também continua aqui na mão dos ucranianos, enfim, está contido esse avanço por aqui. E aqui ao sul também, os russos tomaram a maior parte da cidade de Klishivka, mas, segundo o DFMON, as posições ucranianas aqui nessa região continuam retendo os russos aqui, né? A gente falou sobre isso. Klishivka fica numa parte mais baixa do terreno, mas aqui a oeste você tem umas colinas, né? Uma região mais alta onde os ucranianos estão entrincheirados. Então, ao contrário do que mostra este mapa aqui, esse mapa aqui dá Klishivka já totalmente tomada, inclusive a região ao norte de Klishivka, porque os ucranianos falaram que já estão atacando Ivanishke, né? Mas aqui o DFMON entende que esse ataque a Ivanishke é justamente aqui, ó, no meio do caminho. Tem gente que fala que é aqui por trás, ó, que é por aqui que os russos estão atacando Ivanishke, né? Aqui a partir de Kurdyumivka. Enfim, o fato é que Klishivka ainda está, o mais razoável imaginar é que Klishivka ainda está sendo disputada. Aqui as tropas ucranianas resistem, na parte mais alta aqui ao oeste, mas os russos já tomaram a maior parte da cidade, a verdade é essa, né? Uma situação similar com Soledar, né? Em que os russos usaram as ondas humanas ali, mataram um monte de gente, e agora a gente sabe que o grande objetivo deles aqui era atrair as reservas ucranianas. E lembra que a gente falou um negócio desse? Que tinha até uma análise de um especialista, um estrategista, que falou que, olha só,
Temos que ver se a Ucrânia vai resistir à tentação de empregar reservas, né, para proteger Soledar e, com isso, tirar reservas de outros lugares que seriam interessantes para a sua ofensiva, né? Então tudo indica que, de fato, era uma armadilha. O que os russos queriam aqui, eles não conseguiram, que era atrair as reservas ucranianas aqui para a região. Se tomarem Soledar, se tomarem Bakhmut, é ruim, não estou dizendo que seja bom, mas do ponto de vista estratégico faz muito pouca diferença no final das contas, e o objetivo que os russos tinham aqui eles não conseguiram, né? O que eles queriam é que os ucranianos tirassem as tropas de Zaporizhia, e isso não aconteceu, né? Eles estão falando aqui sobre o avanço russo em Marinka. A gente já falou isso um pouquinho, que os russos avançaram um pouco aqui em Marinka, mas ainda não tomaram a cidade toda. Da mesma forma, a parte oeste da cidade continua nas mãos dos ucranianos. Os ucranianos cederam, tá? Essa parte aqui, esse triângulo aqui, até aqui, ó, isso aqui tudo os ucranianos estavam até poucos dias atrás. Aí eles cederam esse triângulo aqui e essa parte aqui do centro da cidade, mas continuam nessa parte oeste aqui, né? Bom, aqui na região de Zaporizhia, que pelo visto era mesmo o objetivo dos russos, né? Os russos queriam atacar nessa região, e além daquele objetivo que a gente falou de tomar Zaporizhia para impedir o envio de armamento e suprimentos para as tropas no Donbás, o outro ponto é que os russos sabem que os ucranianos estão preparando uma grande ofensiva aqui, né? Todo mundo sabe, é o óbvio a fazer, né? Então, qual que é a ideia dos russos? Justamente atacar para gastar essa reserva ucraniana que está na região, para que eles não tenham capacidade de fazer essa ofensiva ucraniana, né? Mas se for fazer do jeito que estão fazendo, vão acabar gastando as tropas russas todas e os ucranianos nem vão sentir. Ele está dizendo aqui que o exército ucraniano repeliu ataques em Mala Tomarka, que é essa cidade aqui antes de Orihiv, e aqui em Stepov, que é essa outra cidade aqui também, os russos tentaram avançar. Deixa eu tirar minha cabeça daqui. Stepov, essa outra cidadezinha nesse canto aqui, que os russos tentaram avançar, mas não conseguiram, né? Então, o avanço foi bem pequeno aqui, na verdade, ou a tentativa de avanço. Ele fala aqui que os russos disseram que capturaram Lobkov, que é essa cidade aqui, mas para o Defmon isso aqui já estava nas mãos dos russos já há algum tempo, né? Vamos ver como é que tá isso aqui, né? Também já colocava Lobkov há algum tempo, e a briga tá aqui em Stepov, né? Enfim, ele fala aqui, ó, que o Raibar diz que capturou um monte de coisa e tal, mas não conseguiu grandes coisas não, né? Parece que não vai conseguir, não avançaram tanto quanto estão dizendo ali aquele mapa do Raibar, né? E aqui ele fala sobre essa ofensiva russa na região e dá um exemplo de como fazer, o que eles estão fazendo na verdade, que não está dando muito certo, aparentemente foi a intenção ali da brincadeira, né? Enfim, o Instituto para o Estudo da Guerra traz algumas informações aqui sobre o pessoal da República Chechena, né? Os Kadirovitas, né? Dizer que eles são chechenos é errado, eles são Kadirovitas. Os chechenos de verdade também querem expulsar os russos da região. Quem está naquela região ali e gosta do Putin e é amigo do Putin é Kadirovita, né? Então, o Kadyrov não gostou da questão de ter que fazer a barba e coisa e tal, diz que é coisa atrasada e não sei o que lá. É aquele negócio, a gente falou sobre isso outro dia, né? Tem gente que diz que é para manter a disciplina, para melhorar a autoestima ali, manter a disciplina na trincheira. Pode ser, né? Pode ser que isso tenha algum efeito psicológico mesmo, ou pode ser, como foi outra coisa levantada também, a questão de uso de gás, né? O uso de gás, a máscara, por melhor que seja, se você tem barba, ela não veda tanto, né? Ele fala também sobre o grupo Wagner, que está lutando, está tendo dificuldades para se apresentar como uma força militar efetivamente paralela, ou seja, mostrando que eles são uma unidade paramilitar parasítica, né? Ou seja, a gente falou sobre isso alguns dias atrás, né? Que o grupo Wagner, lá em Soledar, estava tendo muitas dificuldades porque não tinha artilharia. A artilharia, quem dava o apoio de artilharia e veículos blindados era o exército russo. Então, como teve a briga entre o Prigozhin e o exército russo tirou o apoio de artilharia, tirou os veículos pesados, e daí o grupo Wagner está morrendo lá em Soledar aos montes, mais ainda agora, né, com os ataques ucranianos, porque não tem o apoio
do exército russo. E aqui ele fala também sobre a briga, né, do ministro da Defesa com o Grupo Wagner. E a gente vai falar que o Grupo Wagner tem um novo problema, que é a questão de que ele foi declarado uma organização terrorista internacional. Vamos explicar mais adiante qual é o grande problema disso aí para o Grupo Wagner, né? Bom, existem alguns questionamentos aqui sobre o sucesso da mobilização entre alguns canais russos. Aqui o pessoal criticando acaba trazendo algumas coisas interessantes aqui, ó. O Vladen T, que é um dos bloggers militares russos lá, ele falando aqui, ó, eu não sei se teve alguma reunião secreta onde eles perguntaram à liderança por que eles criaram regimentos de artilharia sem as armas, né, sem os obuses, e regimentos de tanques sem tanques. Qual que era o ponto disso, né? Eu queria entender, eu queria que cada subscrito meu, cada inscrito no meu canal, visualizasse em sua cabeça uma reunião em que as pessoas com grandes estrelas, né, os generais e coisa e tal, com diplomas da academia e do Conselho do Alto Comando, decidiram criar o 497º Regimento de Tanques, sabendo que não há tanques, sabendo que o comandante do regimento serviu 20 anos em defesa antiaérea e que o comandante do batalhão nas tropas internas, né? O que é isso? É loucura ou é fraude? Assim, quantos tanques e armas a gente tem no final das contas? Por que criar novas unidades se simplesmente não há armas para criá-las, né? Eles dão AK-12, PK, RPG e rifles de assalto, e não para todos. Isso é, eu vi um regimento com 122 armas, mas que não havia uma única munição, um único cartucho para disparar. Que mobilidade um batalhão desse vai ter, de fato, se eles têm apenas um Ural? Ural é aquele caminhão, é um caminhão tradicional, tá? Só que é usado militarmente, né? A blindagem dele quase nenhuma, é um caminhão normal, só que é usado para operações militares. Batalhões inteiros de mobilizados, pessoas que se movem em Gazeles e UAZs, eu não conheço isso. Deixa eu ver o que é isso daqui. Aparentemente são marcas de carro russas, tá? Algumas vezes esses carros são dados pelo Estado, outras vezes esses carros são doados por voluntários, e algumas vezes pessoas compram eles com seu próprio dinheiro. Mas mesmo esses veículos não vai deixar ninguém tranquilo, ninguém dormindo de forma pacífica. Bam! Uma ordem foi emitida que vai ser impossível agora usar veículos pessoais no combate. A gente falou sobre isso outro dia também, que o Gerasimov ordenou que não pode ter veículo civil em combate, né? E aí o que eles estão falando é isso, né? Parece que o pessoal estava usando esses veículos russos, isso aqui são marcas russas de veículo civil, tá? Caminhonetes civis russas, e não vai poder mais fazer isso, né? Então a crítica grande deles aqui, que o pessoal está montando batalhões inteiros sem armas, né? O observador traz também aquela mesma observação que o Instituto para Estudo da Guerra falou sobre a questão do Kadyrov não tá gostando desse negócio de raspar barba não, né? E um último ponto, mas muito importante, os Estados Unidos designou, aqui está falando que vai designar, mas na verdade a gente já tem a informação aqui, ó, que hoje cedo acabou de definir que o Grupo Wagner é uma organização criminal, uma organização criminosa internacional, né? E o que muda nesse caso, né? O Grupo Wagner, lógico, já é ilegítimo de qualquer forma. Curiosamente, mesmo na Rússia, ele é ilegítimo, não é legal, né? Mas o que muda com os Estados Unidos designando ele uma organização criminosa internacional? Simplesmente que os Estados Unidos pode agora congelar depósitos não só do Grupo Wagner, que sejam identificados como sendo do Grupo Wagner, como pode também sancionar países que ajudem o Grupo Wagner, né? E isso pode ter um efeito muito grande, porque você sabe, uma parte grande da força que o Grupo Wagner tem vem não da Rússia, mas da África, né? O Grupo Wagner tem várias tropas espalhadas em vários países da África, e além de eles fazem a proteção dos ditadores desses países, tipicamente, e em troca disso eles recebem uma parte eles exploram minas de ouro lá na região, né? E com isso, esses países na África, embora tenham muita influência russa, ainda tem conta em dólar, ainda tem coisas negócios sendo feitos com países do Ocidente.
Com essa medida, os Estados Unidos vai conseguir congelar um monte de contas do Grupo Wagner ou de pessoas que ajudam o Grupo Wagner, o que deve tornar a fonte de recurso para esse pessoal um pouco mais difícil, né? É lógico, lá dentro da Rússia ele vai continuar com os contratos que ele tem, né? A gente sabe que o Prigozhin ele fornece catering, né? Fornece refeições prontas para presidiários, para escolas, para um monte de coisa dentro do governo russo. Ele vai continuar com esses contratos, vai continuar ganhando muito dinheiro, mas só lá na Rússia. Essas operações dele fora da Rússia começam a ficar comprometidas agora com essa declaração, né? E finalmente, só para terminar aqui, a Ucrânia deteve 7 espiões russos lá envolvidos no ataque de Dnipro. Pessoas que estavam fornecendo coordenadas e que foram ver a destruição para mandar dados para os russos tentarem entender o que aconteceu. E, no final das contas, foram identificados e presos pelo serviço secreto ucraniano. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.